Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Tô Jorge. Vou desligar aqui um negócio para não dar barulho ali. Pessoal, bom dia para vocês. Nós estamos aqui hoje, terça-feira. Hoje é dia 2/6, né? 2 de junho. Nós estamos aqui basicamente no meio do ano, né? Pessoal, vamos lá. Eu espero que vocês se lembrem do que nós havíamos trabalhado no início da semana passada. Vamos recapitular. Nós estamos em História estudando o início da história do Brasil. Esse ano nós já vimos, por exemplo, os primeiros povoadores do Brasil, os chamados paleoíndios, né? Os primeiros habitantes do que hoje é o Brasil. Depois nós vimos também os povos indígenas, aqueles povos que viviam aqui no Brasil na época em que chegaram os europeus. Nós vimos que os portugueses foram os europeus que chegaram ao Brasil. Chegaram e vão dominar esta região por mais de 300 anos. Nós vimos que a primeira riqueza que os portugueses exploraram, que eles tiraram, que eles comercializaram aqui, foi uma madeira nativa, o arabotã, como chamavam os indígenas, o pau-brasil, como chamavam os europeus. É uma madeira que dava uma tinta vermelha e essa tinta era usada para fazer tecido. Lá na Europa, naquela época, as pessoas, elas usavam roupas de acordo com o grupo delas. Se elas fossem muito ricas, elas tinham condições de comprar roupas de algumas cores, por exemplo, o vermelho, né? Há mais ou menos 500 anos atrás, pessoal, o mundo era muito diferente do nosso mundo, né? Não existia quase nada que vocês convivem hoje. Por exemplo, não tinha eletricidade, não existia nada, nenhum tipo de plástico, não existia remédios como nós conhecemos hoje, enfim, era muito diferente. E a tinta vermelha, ela era muito cara e era extraída dessa madeira também, o pau-brasil. Só que nós vimos que o pau-brasil não fazia com que as pessoas ficassem, né, em um local fixo. A atividade de cortar o pau-brasil e vender o pau-brasil não permitia, não favorecia o surgimento de cidades. Por quê? Conforme a madeira ia acabando, as pessoas mudavam, né, de lugar, mudavam seus acampamentos, né, para ficar mais próximo aos locais onde havia o pau-brasil. O rei de Portugal, com medo de perder essas terras aqui para outros países, decide enviar para cá os colonos, pessoas que viriam para cá para povoar. Mas professor, aqui já era povoado? Sim, mas nós estamos falando povoamento europeu, dos portugueses. Os portugueses queriam fazer cidades aqui e eles precisavam de manter as pessoas morando fixa, né? Sem ficar se deslocando, sem ficar mudando de cidade toda hora. Então, o rei de Portugal decide trazer a cana-de-açúcar da África para cá e desenvolver aqui as fazendas de cana-de-açúcar para fazer o açúcar. Esse açúcar que você hoje costuma encontrar facilmente, né? Em todo mercado tem açúcar, em todo mercadinho tem açúcar, né? O açúcar é algo hoje relativamente barato. Há 500 anos atrás ele era muito mais caro, né? Então, pessoal, nós falamos sobre o ciclo do açúcar na última aula. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos sobre o açúcar. Depois a gente parte para as outras partes. Ciclo do açúcar. Professor, mas o que é um ciclo? O ciclo, pessoal, ele é uma ideia de começo e fim, né? Dar uma volta, fazer um ciclo. Mas aqui eu quero que vocês pensem o seguinte: quando eu falar ciclo do açúcar, é a época em que a principal riqueza do Brasil era o açúcar. Quando eu falar o ciclo do pau-brasil, a principal riqueza é a extração de pau-brasil. Quer dizer que depois que começa o ciclo do açúcar,
eles param de cortar pau-brasil? Não. Eles continuam cortando e vendendo pau-brasil? Sim, continuam vendendo e cortando pau-brasil. Mas aí o pau-brasil já não era a mais lucrativa, a que dava mais dinheiro, a atividade que dava mais riqueza, era o açúcar. Então eu falo, o ciclo do açúcar é justamente a época em que a principal riqueza do Brasil era o açúcar. E professor, durante quanto tempo o açúcar foi a principal riqueza do Brasil? Mais ou menos 200 anos, pessoal. Mais ou menos 200 anos o Brasil teve o açúcar como a sua principal fonte de riqueza, ok? Então, quando eu falar ciclo do açúcar, eu quero falar essa época que vai de 1530 a 1700, mais ou menos, né, 150, 170 anos, em que o açúcar é a principal riqueza. Continuam cortando o pau-brasil. Tem pessoas que criam gado, que criam bois, vacas, tem pessoas que criam cavalo, tem comerciantes, mas a principal riqueza era o açúcar, tá? Qual era a região mais rica do Brasil naquela época? Qual que era a região que mais se produzia o açúcar, que era a principal riqueza? No Nordeste brasileiro. Professor, mas eu já fui no Nordeste, lá não é uma região muito rica, não, lá tem muita pobreza. Hoje, o Nordeste não é a região mais rica do Brasil, mas naquela época, durante os séculos 16, 1500 e pouco, 1530, 1580, né? É o século 16. E o século 17, 1601 até 1699, 1700, século 17, o açúcar foi a principal riqueza. E a região mais rica era Pernambuco. Era no Nordeste, na zona da mata do Nordeste brasileiro, onde vocês devem ter ido em algumas praias famosas lá, né? Salvador, Recife, né? Por exemplo, Porto de Galinhas, que fica perto de Recife, no Pernambuco. Essas regiões, Porto Seguro, Salvador, na Bahia. Então, olha só, as regiões mais ricas eram Pernambuco e Bahia, por conta do açúcar. Pernambuco era onde se fazia mais açúcar. E a Bahia, pessoal? A Bahia era onde ficava Salvador, a capital do Brasil, colônia, né? A principal cidade ali. Nós vimos que o sistema em que a produção se organizava era chamado de plantation. Professor, plantation como assim? É só assistir o vídeo da aula passada, mas vamos recapitular aqui. Quem plantava a cana, cortava a cana, transformava a cana em açúcar, eram pessoas assalariadas que recebiam salário, que tinham emprego, ou eram escravizados, pessoas que eram compradas e eram obrigadas a trabalhar, eram chicoteadas, né? Batiam nelas para que elas trabalhassem. A maioria das pessoas que trabalhava na produção de açúcar eram escravizados. As fazendas eram muito grandes ou pequenininhas? As fazendas eram muito grandes. Se plantava muitos produtos ou basicamente a maior parte das plantações era de cana? A maior parte das plantações era de cana, de um só produto, né? Monocultura. E o açúcar, ele era feito para ser vendido aqui para os índios ou para a Europa, para o exterior? Ele era feito para vender na Europa. Então, o fato da organização das plantações de cana e da produção desse açúcar ter essas 4 características, o trabalho escravo, as fazendas eram latifúndios, fazendas muito grandes que nem eram aproveitadas, né, toda a sua área. Monocultura, um só produto era plantado, né, basicamente só se plantava cana-de-açúcar. O resto que plantava era para consumo, não era para vender, não era para você ganhar dinheiro, era só para você sobreviver. E era voltada para o mercado externo, né? Para vender para outro país. Existe o mercado interno, que é para dentro do país. Vamos supor, se eu vou produzir aqui um produto
Se eu faço queijo para vender aqui no bairro, isso é mercado interno, brasileiro produzindo e vendendo para brasileiro. Agora, se eu faço rapaduras para vender para o Japão, eu estou fazendo a venda para o mercado externo. Eu produzo aqui e vendo para outro país. O açúcar não ficava aqui, a maioria dele ia para a Europa, ok? Então o sistema de plantation. Ah, professor, é difícil isso aí? É difícil mesmo. Não fique com vergonha de ter dúvidas. Caso você tenha dúvidas, pode mandar mensagens na plataforma, pode mandar mensagens aí no vídeo, né? Que eu vou tentar responder de uma forma melhor. Vamos lá. As regiões mais ricas, nós já falamos que era Pernambuco e Bahia, né? No litoral nordestino é a região onde mais se produzia açúcar. Pessoal, uma característica da sociedade daquela época era a diferença entre a casa grande e a senzala. Depois nós vamos estudar mais certinho isso. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: havia o local dos senhores de escravos, os donos das fazendas, e havia o lugar onde aprisionavam os escravos, a senzala. A maior parte das pessoas que viviam aqui, eram escravizados. E essas pessoas eram escravizadas pelos senhores de engenho, né? O poder dos senhores de engenho. Os donos das fazendas, os donos das máquinas que produziam o açúcar eram chamados senhor de engenho. Então, quando fala assim, ele era um senhor de engenho, ele quer dizer que ele é um grande fazendeiro que tinha plantações de cana, que tinha todas as máquinas, né, para fazer o açúcar e era o cara mais rico. Esses senhores de engenho, os donos das fazendas, viviam nas casas grandes, que o nome já diz, uma casa grande, geralmente um sobrado com vários cômodos, enquanto os escravizados viviam nas senzalas, que eram um cômodo que colocava várias famílias juntas ali, não tinha janela, só tinha uma porta por onde eles entravam e aí se trancava essa porta, só abria no outro dia, né? Não confunda a senzala com a casa do escravo. Não é uma casa, era um lugar onde guardavam os escravos, né? E tem um ponto, pessoal, interessante que é o seguinte: talvez vocês não tenham percebido, mas nós no Brasil, nós temos muita influência do açúcar na nossa culinária. Uai, professor, mas todo país tem influência do açúcar. Mas nem tanto. Olha só, o fato do Brasil ser o maior produtor de açúcar do mundo durante muito tempo fez com que o açúcar aqui não fosse tão caro. E ele acabou se desenvolvendo, né, numa necessidade das pessoas. Por exemplo, muitos doces que nós conhecemos hoje, eles são basicamente o que, pessoal? Era açúcar e algum produto. Na época não havia geladeiras, não havia como você preservar os alimentos. Faz um teste, você vai ao mercado e compra uma maçã, compra uma goiaba, compra um caju e deixa ele fora da geladeira e veja mais ou menos quantos dias que ele vai estragar. 3, 4, 5 dias, talvez no máximo uma semana, né? O alimento ele estraga. E você pode perceber que as frutas, elas dão em certas épocas, né? Então, tem época de jabuticaba, tem época de mexerica, tem época de morango, enfim. Você pode perceber que tem época que você passa na cidade, em todo lugar tem gente vendendo caixinha de morango. E aí passa 1, 2, 3 meses, você não vê mais as pessoas, porque o morango só produz numa época, né? Se ele for natural. Enfim, pessoal, para você aproveitar esses alimentos, essas frutas, o que no Brasil fazia? Pegavam as frutas, ferviam com açúcar, transformavam em doce. O que é a goiabada? É a goiaba fervida com açúcar até virar a goiabada. O que é o doce de leite? Pessoal, se eu tirar o leite da vaca e não colocar na geladeira, se eu não ferver ele e não colocar na geladeira, ele vai estragar. Até
Em menos de um dia ele estraga. Se eu tirar o leite da vaca de manhãzinho e colocar ele aqui, deixar ele aqui, à noite ele já perdeu, ele já estragou. Então o que é o doce de leite, pessoal? Leite de vaca e açúcar só, ferve e mexe, né? É época de figo, né? A figueira dá uns figos, pega o figo, ferve o figo com açúcar, faz o figo em calda. O que é o doce de pêssego em calda? Descasca o pêssego, ferve ele com uma calda de água e açúcar e aí conserva ele lá, né? Alguns de vocês já devem ter provado doce de fruta cítrica, doce de casca de laranja. As pessoas, pessoal, precisavam de aproveitar tudo, né? Não tinha muita comida, então comiam as laranjas, pegavam a casca da laranja, aí faziam um processo lá de cristalização e faziam um doce. Existe aqui em Goiás o tal do doce de pau de mamão. Pegam a árvore do mamão, né? E aí tiram uma parte interna dela lá e ferve aquilo e faz um doce também, o doce de pau de mamão. E aqui, os doces brasileiros, eles são extremamente açucarados. Se alguns de vocês tiveram condições de viajar para outros países e comer os doces de outros países, vocês vão ver que eles não são tão doces assim. O marshmallow nos Estados Unidos, os doces japoneses, né, aquele okoshi, que é o doce de flocos de arroz caramelizado, você vê que eles não são tão doces assim quanto, né, a rapadura. Rapadura que era um dos alimentos mais consumidos no Brasil, de norte a sul, né, que é basicamente um tipo de açúcar, né? O açúcar mascavo é basicamente rapadura moída, né? Enfim, pessoal, aqui no Brasil, né, o doce, mais do que um gosto, ele era uma necessidade. E a necessidade de preservar esses alimentos com a abundância de açúcar fez com que se criasse uma cultura doceira no Brasil. É muito comum a variedade de doces que se faz no Brasil: doce de mamão, doce de abóbora, doce de ovo, doce de queijo, né, aquelas ameixinha, goiabada, marmelada, doce de leite, doce de caju, doce de banana, enfim, um monte de produtos aí que você faz, né, com açúcar e um outro alimento. É cultura brasileira. Se você não conheceu, um dia que você vai conhecer ainda uma fruta cítrica, né, uma variedade gigantesca de doce aí no nosso cardápio aqui brasileiro, né? Vamos lá, pessoal? Passando aqui então. Como era a vida das pessoas nas cidades daquela época? Pessoal, se eu te falar que mais ou menos aqui no Brasil, no ano de 1600, não havia nem 100 cidades, não havia nem 50 cidades. Hoje tem mais de 5.000 cidades no Brasil, 5.000. No ano 1600, 100 anos depois que o Cabral havia chegado aqui, não tinha nem 50 cidades no que hoje é o Brasil. Então, pessoal, como que era viver no Brasil nos primeiros momentos da colônia? Como é que era viver no Brasil aqui em 1570, em 1600? Vamos lá, eu tenho algumas características que são gerais e você vai entender. Isso aqui é muito importante, eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto aqui. Por exemplo, a primeira característica da vida das pessoas comuns no Brasil de 1580, 1600, dos 200 primeiros anos da história do Brasil, o isolamento das comunidades. Pessoal, hoje, se você quiser ir a Goiânia, que é a capital do nosso estado, é muito fácil, né? Se você for de ônibus, é 1 hora. Se você for de carro particular, é 40 minutos, 35 minutos. É muito rápido. Se você quiser ir até a capital federal, que é Brasília, você também se desloca muito rápido com carros. Se você utilizar um avião, de Goiânia a São Paulo é 1 hora de viagem apenas, muito rápido, né? Ou seja, hoje você está conectado a um monte de lugares. Naquela época não. Naquela época, pessoal, não havia estradas, não tinha nem mapa. As pessoas se guiavam pelo sol, né, e etc. Não tinha portos também, né, para os navios reabastecerem.
consertarem alguma coisa e etc. Pessoal, entre uma cidade e outra, era longe demais, tinha que ir a pé ou a cavalo ou de navio. Só que das três formas era muito lento, era muito difícil de fazer a travessia, a floresta fechada, um monte de animais selvagens, indígenas, alguns violentos, outros não. Ou seja, entre uma cidade e outra, entre uma fazenda e outra, pessoal, era muito longe. Inclusive, isso acabou criando entre nós brasileiros uma cultura que é uma cultura hospitaleira, que é você receber bem as pessoas. É claro que tem pessoas que não fazem questão de receber outras, mas o brasileiro em geral, a gente vê como população em geral, ela recebe as pessoas bem nas suas casas, elas tentam ser agradáveis. Isso é uma coisa da colônia. Na colônia, as poucas vezes que você tinha contato com pessoas diferentes era quando vinha um viajante, alguns boiadeiros, e aí dormiam ali nas casas das pessoas e elas conversavam e etc. Porque muitas pessoas viviam isoladas, ficavam meses, talvez até anos, sem se encontrar com outras pessoas, cidades e etc. Ok? Então, a primeira característica é o isolamento. A outra característica, pessoal, essa palavra aqui, ó, precariedade, vem de precário, algo que é pouco, algo que é raro. Olha, a vida das pessoas eram muito difíceis naquela época. Faltava tudo, pessoal, faltava tudo. Por quê? O índio que vivia aqui há séculos estava acostumado a comer, a caça, os peixes, enfim, o índio sabia sobreviver aqui. Mas o português que veio para viver aqui, cara, ele tem uma dificuldade muito grande. O que o português come? Azeite. Tem azeite aqui? Não, não tem nem pé de azeitona, né? Na época não, enfim, não se produzia azeite aqui e era um alimento. Tá. Outra coisa que ele comia, pão. Pão é de trigo. Tinha trigo aqui? Não. Não tinha trigo aqui. Faziam pão de milho, faziam farinha de mandioca, faziam tapioca, mas trigo não existia aqui. Outra coisa que eles comiam é bacalhau, peixe seco. Também não tinha bacalhau aqui. Roupa. Não se tinha como comprar roupa aqui. Ou você fazia a sua roupa, ou você não usava. Ferramentas. Ou se trazia da Europa, ou você tinha que criar as suas próprias ferramentas. Ou seja, pessoal, prato era raríssimo. Garfos era raríssimo. Assim, tinha. Mas era algo valiosíssimo, né? As pessoas deixavam os seus testamentos, né? Deixo 2 garfos e 2 facas para o meu filho tal. E era, tipo assim, uma coisa que quase não se encontrava, né? Espelho, caríssimo. Tudo era muito caro, quase não existia. Então, a precariedade, a falta das coisas era uma característica básica. Até entre os mais ricos, pessoal, a vida é muito simples. Talvez um senhor de engenho, uma pessoa rica naquela época, se alimentasse muito pior do que uma pessoa pobre hoje. O cara mais rico daquela época se alimentava muito pior do que o pobre hoje. Mas enfim, o pobre daquela época vivia, né, com pouquíssima comida. Era muito comum as pessoas morrerem muito cedo, terem várias doenças. Por quê? Porque elas eram subnutridas, comiam apenas um produto, não tinha alimentos frescos, enfim, era muito precário, havia falta de tudo. A ausência de mercadores, pessoas que fazem comércio, a ausência de mercados, de feiras, a ausência de artesãos. Você não tem o cara que faz um chapéu, você não tem o cara que sabe fazer a roupa, um alfaiate, um costureiro, não existe o cara que sabe fazer uma faca. Então era uma coisa muito precária. E a última característica geral que eu posso falar aqui
é a necessidade de adaptar-se. Ou seja, né, o português que veio para cá, ele teve que aprender com os indígenas como sobreviver. Então, aprenderam com os indígenas a trançar as redes, a fazer chapéu de palha, a fazer bolsas de palha. Aprenderam com os indígenas a fazer a farinha de mandioca, né? Depois adaptaram, pegaram os conhecimentos que eles tinham, criaram os monjolos, que eram as máquinas, né? Os moinhos para moer, enfim. Os portugueses, como é que eles aprenderam a caçar, a pescar? Como é que eles deram um nome aos lugares? Tiveram que aprender com os índios, tiveram que adaptar, né, os seus conhecimentos, tiveram que aprender com os nativos como sobreviver. Então, o modo de fazer armas, o arco, o modo de pescar, o modo de preparar a farinha de mandioca, que é o pão da América. Farinha de mandioca é o principal alimento do Brasil daquela época. E em São Paulo, a farinha de milho. A farinha é um alimento seco, né? Que acabou se tornando muito comum, porque você não tinha como preservar os alimentos, não tinha geladeira. E ao fazer a farinha, você faz com que ela dure bastante tempo, né? Você pode ver que, aposto que nas casas de vocês, muitos de vocês devem comer farinha. A farofa é um prato comum do Brasil. Qualquer lugar que você vai tem uma farofa, diferente uma da outra, né? Uns faz farofa de ovo, uns faz farofa de bacon, uns faz farofa de sei lá, de cenoura, uns faz farofa, um monte, né? Enfim, a farinha, que é um conhecimento indígena, acabou se tornando algo comum na nossa culinária. A tapioca também, hoje em dia, se tornou um prato até gourmet, né? Então, a produção de farinha, a arte de trançar as fibras vegetais, fazer balaios, fazer cestos, fazer chapéu, fazer a rede, fazer corda para amarrar as coisas e etc. Pessoal, finalizando aqui. Então, havia principalmente dois grupos de pessoas na colônia. A maior parte das pessoas vivia no campo. A sociedade açucareira, a sociedade que se formou aqui naquela época, que se formou em torno da produção do açúcar, aquelas famílias que viviam nas regiões onde se produzia o açúcar, nós chamamos de sociedade açucareira. Ela era majoritariamente rural, ou seja, a grande maioria das pessoas viviam no campo, nas fazendas. A maioria, grande maioria, viviam nas fazendas, mais ou menos isolados, né? Como eu havia falado aqui. As festas religiosas, as festividades religiosas eram um dos poucos momentos em que as famílias, né, de fazendas diferentes se reuniam, em que as pessoas muitas das vezes iam para as cidades, eram as festas religiosas, o Natal, o Círio de Nazaré, algumas procissões que eram realizadas, né, a folia de reis, enfim, essas festas religiosas. Hoje no Brasil, por exemplo, aqui na nossa região próximo, todo ano tem uma galera que vai lá para Trindade, né, próximo a Goiânia ali. Muitas pessoas vão até a pé fazendo, né, elas usam isso para fazer promessas, pagar promessas, pedir ajuda, em agradecimento, né, a milagres, etc. Então, as festividades religiosas, festa junina, Natal, Páscoa, eram um dos poucos momentos em que as pessoas tinham interação social, ou seja, você encontravam com pessoas diferentes, desconhecidas e conviviam ali, né, um momento, uma festa, um dia, 2 dias, 3 dias, etc. As visitas às cidades eram raras, pessoal. Não é igual hoje, né? Tem muitas pessoas que têm fazendas, mas todo dia vêm para cá, moram a 15, 20 minutos da cidade, acordam, vêm aqui, trabalham na cidade, aqui, mas dormem nos sítios, né? E vice-versa. Tem pessoas que vivem lá e trabalham aqui, tem pessoas que vivem aqui e trabalham no campo, veterinários, por exemplo, né? Tem muito veterinário aí que vive na cidade e trabalha nas fazendas, né? Hoje é comum
esse fluxo entre o campo e a cidade? Antigamente não. As visitas às cidades eram raras, pessoal, e ocorriam principalmente por motivos de comércio. Ou seja, as pessoas precisavam de comprar ou de vender algumas coisas, elas organizavam e iam para as cidades, mas era muito, muito raro. E como é que era a vida nas cidades? Quem que vivia nas cidades? Se a maior parte das pessoas viviam nas fazendas? Olha, onde viviam as autoridades? Onde ficavam os juízes? O governador geral? Onde ficavam, né, os capitães, os soldados? Onde ficavam os delegados de polícia? Ficavam nas cidades. Então, era nas cidades que ficavam os prédios públicos, que ficavam o poder, vamos dizer assim. Era também nas cidades que aconteciam as feiras comerciais. Olha, alguns de vocês já devem ter ido na feirinha, como aqui a gente conhece, né? A feirinha aqui em Goiânia tem a Feira da Lua, que é famosa, né? É um local aberto onde tem um monte de lojinhas aqui, vendendo de tudo, né? De roupa, comida, brinquedos, tudo. E as pessoas, então, geralmente iam, haviam épocas específicas, né? Então, por exemplo, assim, em março tem uma feira na cidade vizinha. Então, as pessoas organizavam, faziam seus produtos nas fazendas, né? Levavam o gado para vender, para trocar lá. E também havia nas cidades uma forte presença religiosa, né? É muito comum no Brasil, vocês sabem, porque vocês já visitaram algumas cidades, a presença de igrejas, principalmente igrejas católicas, né? Você vai naquelas cidadezinhas mais antigas, é muito comum as igrejas. Você vai, por exemplo, em Minas Gerais, em Ouro Preto, tem um monte de igrejas. Você vai ali em Pirenópolis, né, uma das regiões mais centrais, tem igrejas, ou seja, a Igreja Católica tinha uma forte presença religiosa. Pessoal, eu quero que vocês copiem isso aqui tudo, né, no caderno de vocês, inclusive recapitulando. Quero que vocês façam também as marcações, porque são temas importantes. Então, é bom que vocês saibam, né, que, em geral, era muito precário, era isolado, né, eles tiveram que aprender com os indígenas como sobreviver. E é importante você saber aqui a questão do plantation. No Brasil, a principal região de produzir açúcar foi o Nordeste, Pernambuco e Bahia nas principais regiões, etc, etc. Nós teremos aí um momento para tirar dúvidas agorinha, né? E você pode escrever nas suas dúvidas, seus comentários, para a gente esclarecer qualquer coisinha, tá? Então, até mais.